caros irmãos e amigos, que alegria estar de volta a São Paulo, porque eu sou daqui e vivi aqui em São Paulo dos 0 aos 22 anos, depois que entrei na ordem religiosa, na Companhia de Jesus, tenho vivido fora, já se vão 30 anos, pegando outros sotaques, mas sempre que volto a São Paulo me sinto em casa, me sinto muito feliz. E muito feliz de estar aqui em Itaquera, nessa comunidade tão alegre, com cantos tão fervorosos, e com este belo evangelho em que o Senhor nos convida a amar o amor a Deus e ao próximo como o caminho da vida eterna. E é com este evangelho que nós podemos, de uma maneira tão apropriada, lidar com o tema da igreja e da sexualidade, desse diálogo tão necessário no nosso mundo tão complexo e questionador. O Senhor quer que amemos, mas ninguém ama por decreto. Amar é algo que se aprende. E nós podemos amar se nos damos contas e sentimos o amor de Deus por nós. Deus não me ama porque eu seja bom, mas porque Ele me ama, eu posso ser bom. Deus não me ama porque eu existo, mas porque Ele me ama é que eu existo. E a lei do Senhor, que foi dada a Moisés no Antigo Testamento, não é uma inculcação, não é uma imposição, mas um reconhecimento da presença de Deus na libertação de Israel, um convite a amá-lo e a unir-se a Ele no seu amor pela humanidade. Assim nasceram os 10 mandamentos. E Jesus leva essa lei à plenitude, dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, a plenitude da lei, a lei cumpre o seu papel realizando o bem do ser humano. E Jesus passou a sua vida pública curando feridas, aquecendo os corações, como dos discípulos de Emaús, nos comunicando o jugo leve e o fardo suave. É aí que nós encontramos a presença de Jesus. E na vida em abundância, que nem a morte pode pôr fim. Nessa questão da moral e também da sexualidade, ajuda muito uma frase do Papa Bento XVI, que eu sempre que tenho chance repito. Ele, em 2006, numa entrevista que deu quando ia para a Alemanha, ele disse o seguinte: o cristianismo não é um conjunto de proibições, mas é uma opção positiva. E acrescentou: é muito importante nós evidenciarmos isto, porque esta consciência hoje quase desapareceu. Que bom que um Papa disse isso, porque muitas vezes o cristianismo está associado a proibições, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mas não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é o amor de Deus que nos salva. Então é um olhar positivo sobre a realidade. E o Papa Francisco, embora o Papa Bento tenha feito menção a isso, quem está seguindo por esse caminho é o Papa Francisco. Ele que certa vez disse que o anúncio do amor de Deus que salva precede toda obrigação moral e religiosa. E ainda acrescentou: hoje parece que o que acontece é o contrário. Muitas vezes a gente tem uma insistência em proibições, em restrições, antecedendo ao anúncio do amor que salva. E ele tem estimulado a igreja a ir às periferias existenciais,
ao encontro das pessoas que vivem as diversas formas de carências, de conflitos, de dificuldades, dizendo também que a igreja não é uma alfândega dos sacramentos, mas a casa do Pai, onde deve haver lugar para todos. Também, algo muito importante que o Papa nos diz e que nos ajuda, é que a comunhão não é prêmio para os perfeitos, mas é um alimento e remédio para aqueles que necessitam. Que bom! Comunhão não é prêmio para os perfeitos, não é medalha de bom comportamento. E também que o sacramento da penitência, a confissão, não deve ser uma sala de tortura, mas o lugar da experiência do amor de Deus, que nos impulsiona a realizar o bem possível. E esse bem possível, diz ele, é muito importante. Uma igreja missionária não deve perder de vista a busca do bem possível, mesmo que se suje com a lama da estrada, buscar o bem possível. Então aí está uma diretriz, uma luz que nos ajuda em tantas das questões do âmbito da moral. Também diz ele, a moral cristã não é uma lista de preceitos e de proibições, mas uma resposta ao amor de Deus que nos salva, que nos convida a sairmos de nós mesmos, buscando o bem de todos. E no ensinamento da igreja, diz ele, há uma hierarquia de verdades. Isso o concílio já dizia, ou seja, os conteúdos da doutrina têm uma ordem de importância. E o Papa diz, no âmbito da moral, o mandamento mais importante é a vivência da misericórdia. E o que visibiliza a presença do Espírito Santo é o amor ao próximo. Então, no âmbito da moral, aí está o mais importante. E tudo mais deve converger para isso. Muitas vezes as dificuldades surgem porque as pessoas buscam na Bíblia ou no ensinamento da igreja um manual de instrução de um eletrodoméstico, com instruções precisas, universais e permanentes. Não é isso, gente. Nós somos chamados a sermos cristãos adultos. A Bíblia é a memória da fé de Israel e das primeiras gerações cristãs que nos inspira. O ensinamento da igreja é um serviço a esta palavra de Deus, que também nos inspira. E o Papa Francisco nos ajuda também nesse ponto, dizendo que o leigo bem formado não precisa de um bispo piloto, mas de um bispo pastor. E nem de um monsenhor, de um padre piloto, mas de um pastor. É importante exercer autonomia. É importante que a nossa consciência tenha discernimento sobre as situações concretas, inspirada na palavra de Deus, sim. Mas nenhum ensinamento substitui o nosso discernimento. O próprio catecismo diz que o primeiro dos vigários de Cristo é a consciência. Não é o Papa, não é o bispo, não é o padre, é a consciência. Consciência que deve buscar a verdade, o esclarecimento, sim, mas é a consciência. E o Papa Francisco, quando voltou da Jornada Mundial da Juventude para Roma, deu uma bela entrevista em que ele disse, se uma pessoa é gay, busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Isso ajuda muito. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós tentarmos compreender e tentarmos ajudar. Mas também diz uma coisa muito importante que ficou, nessa mesma entrevista, que ficou desapercebida. Ele falou das mulheres paraguaias, que na Guerra do Paraguai, no século XIX, sobraram 8 mulheres para cada homem. E essas mulheres tomaram uma decisão corajosa, prossegue o Papa, para preservar
a nação, a cultura e a religião. Resolveram ter filhos. E conclui ele, essas mulheres são as mais gloriosas da América Latina. Ou seja, mais gloriosas do que todas as outras que vivem no modelo tradicional de família. Gente, nunca imaginei que um papa ia dizer isso. Eu quase caí duro. Mas, se a gente pensar bem, ele não está desfazendo da família. Ele não está desvalorizando a família. Mas ele está mostrando o que é a busca do bem possível numa circunstância extrema. E fez de maneira muito feliz. E também, nas questões da sexualidade, da família, o Papa convocou um sínodo dos bispos, enviando perguntas para todas as dioceses do mundo, para que se discutam essas questões, como nunca se discutiu antes tão abertamente na igreja, sobre as novas configurações familiares, sobre a situação dos que vivem juntos sem o vínculo sacramental, sobre a situação dos divorciados recasados, dos viúvos, das pessoas que vivem só, das pessoas que vivem em uniões do mesmo sexo e dos que vivem nessas uniões e adotam filhos. Como lidar com isso? Esse debate é muito importante, talvez mais importante até do que o produto final, que vai ser um documento do Papa, uma exortação pós-sinodal. Mas esse processo que leva ao debate e ao esclarecimento. E também, isso é um grande oxigênio para a igreja, para as conferências dos bispos, que também vão procurando caminhos. E a CNBB, no ano passado, publicou um documento importante que se chama Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, e que trata dessas novas configurações familiares. E tem um belo trecho que diz o seguinte: nas paróquias participam pessoas unidas sem o vínculo sacramental. Outras estão numa segunda união, e aquelas que vivem sozinhas sustentando os filhos. Outras configurações também se constatam, como avós que criam netos ou tios que sustentam sobrinhos. Não é verdade? Crianças são adotadas por pessoas solteiras ou do mesmo sexo, que vivem em união estável. A igreja, prossegue, família de Cristo, precisa acolher com amor todos os seus filhos, sem esquecer todo o ensinamento cristão sobre a família. É preciso usar de misericórdia. Muitos se afastaram e continuam se afastando de nossas comunidades porque se sentiram rejeitados, porque a primeira orientação que receberam fundamentava-se em proibições e não uma proposta de viver a fé em meio à dificuldade. Na renovação paroquial, a questão familiar exige conversão pastoral para não perder nada da boa nova anunciada pela igreja e, ao mesmo tempo, não deixar de atender pastoralmente às novas situações da vida familiar. Acolher, orientar e incluir nas comunidades aqueles que vivem numa outra configuração familiar são desafios inadiáveis. Que bom que os bispos disseram isso. E eu cada vez estou mais convencido, meus amigos, que a igreja, em grande parte, é a gente que faz, nas nossas práticas cotidianas, nas nossas comunidades locais. O Papa pode dizer coisas bonitas, os bispos também, mas depende de nós, nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, nos nossos grupos, nas nossas relações, tornarmos isso realidade. E o Papa também deu um belo exemplo, fez um gesto belíssimo no início desse ano. Ele recebeu na sua casa, no Vaticano, um transexual espanhol, chamado Diego Neria, um transexual e a sua companheira, com quem ele vai se casar. Eu fiquei muito surpreso, nunca imaginei que eu fosse viver para ver um Papa fazendo isso.
Isso faz lembrar o Papa João XXIII, quando recebeu no Vaticano, em 63, a família Khrushchev, que era do chefe da União Soviética. Recebeu a esposa, recebeu a filha e o genro, que era diretor do Pravda, do jornal do Partido Comunista. E aí os jornais no dia seguinte estavam dizendo: os soviéticos tomam conta do Vaticano. Coisa nenhuma. O que estava acontecendo, o Papa abrindo um diálogo. É o que está fazendo também o Papa Francisco. Esse transexual, que se chama Diego Neria, tem uma história muito interessante. Ele mesmo conta que nasceu com um corpo de mulher, mas desde criança se sentia homem. E lá na Espanha, a família é muito católica, muito praticante, e lá tem um costume de escrever para os Reis Magos, para receber presentes, não é para o Papai Noel. E ele escrevia para os Reis Magos, fazia um pedido para virar menino. E a mãe via aquilo e ficava assim perplexa. Ele cresceu com isso, dizendo: eu olhava no espelho e não me identificava com aquele corpo que eu via. Se sentia do sexo masculino. Mas a mãe disse para ele: meu filho, enquanto eu viver, não faça nenhuma mudança. E ele respeitou esse pedido da mãe. A mãe dele faleceu quando ele tinha 39 anos. E no final da vida dela, ele cuidou dela com muito zelo. E depois que a mãe faleceu, ele resolveu fazer os procedimentos de transexualização. E enfrentou problemas na paróquia dele. Algumas pessoas diziam, ele frequentava a paróquia: você não é digna de estar aqui. E uma vez um padre disse a ele na rua: você é filha do diabo. Mas felizmente ele encontrou o apoio do bispo, que o acolheu, o consolou, deu muito ânimo, e resolveu escrever para o Papa Francisco. Pediu para visitar o Papa Francisco. E um belo dia o celular dele tocou, era o Papa, pedindo para que eles se encontrassem. E ele se encontrou com o Papa, junto com a companheira. E hoje Diego é um homem em paz. Esse gesto do Papa, se fosse imitado por todas as famílias da Terra que têm filhos LGBT, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, se todos os pais e parentes recebessem essas pessoas com seus companheiros, como fez o Papa, a maioria dos problemas dessa população estariam resolvidos. É esse gesto que tem que ser imitado. E essa população enfrenta problemas de discriminação e também da nossa tradição judaico-cristã, em que a atração pelo mesmo sexo, desde a antiguidade, era considerada uma abominação, porque havia e há o mandamento de crescer e multiplicar, de não desperdiçar o sêmen, e o povo de Israel não poderia seguir os costumes dos povos vizinhos. Então, interditou de uma maneira muito drástica a relação entre pessoas do mesmo sexo. E muitos de vocês conhecem o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, que é associado à homossexualidade. Mas se nós lemos o relato, na verdade, se trata de uma tentativa de violência sexual feita aos hóspedes do patriarca Ló. Nada tem a ver com o amor entre pessoas do mesmo sexo, ou com relações sexuais livremente consentidas entre pessoas do mesmo sexo. O pecado de Sodoma, como aparece no livro de Ezequiel, é a falta de hospitalidade, é o orgulho, é a arrogância, é a falta de caridade. Mas, séculos depois, esse pecado foi associado à homossexualidade. Mas no princípio não era assim. E o apóstolo Paulo, herdeiro da tradição judaica, que se converte ao judaísmo, ao se defrontar com o mundo
greco-romano, eu escrever para os romanos, ele fala do pecado dos judeus e dos gentios. Todos pecaram, judeus e gentios, e todos são salvos, só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Os judeus pecaram tendo a lei de Moisés, e os gentios pecaram sem a lei de Moisés, mas com a lei natural presente na consciência. Então diz, trocaram o culto de Deus pelo culto das criaturas, e por isso Deus os entregou às paixões perversas, homens atraídos por homens e mulheres atraídos por mulheres. Então, para o apóstolo Paulo, trata-se o homoerotismo. Na época não havia o termo homossexualidade, mas essa atração pelo mesmo sexo era uma punição divina por uma prática religiosa errada, ter trocado o culto do Senhor, do Deus único, pelo culto das criaturas. Mas, gente, isso foi há 2000 anos atrás. Hoje nós sabemos que há pessoas que têm atração pelos mesmos sexos, independentemente de qualquer prática religiosa. Então, não se pode usar a Bíblia dessa maneira. Nós não podemos ler a Bíblia como se vivêssemos há 2000 anos atrás. No século XVI e no século XVII, usaram a Bíblia para dizer que a terra não se move. No Salmo 93 diz que a terra está firme. Calvino usou isso contra Copérnico. A Inquisição usou isso contra Galileu. Mas não tem sentido a gente ler a Bíblia dessa maneira hoje. Com o conhecimento que nós temos, tudo isso tem que ser reinterpretado, ressignificado. Também em relação à homossexualidade, que por muito tempo foi vista como doença. No início do século XX, se internavam pessoas homossexuais nos sanatórios. Havia tratamentos de cura, inclusive com choque elétrico, até com operações cirúrgicas, mas que não tinham efeito, buscando a reversão. E a aversão aos homossexuais, a homofobia, ela é muito presente na nossa cultura. E é algo tão sutil que a gente nem se dá conta. Por exemplo, entre os palavrões mais ofensivos que existem, estão a condição homossexual e as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. São palavrões, são xingamentos que dão briga. Então, a gente já cresce num ambiente em que a homossexualidade é vista como uma aberração, como algo a ser detestado. Isso gera muita dor. Adolescentes que percebem a homossexualidade, que têm essa inclinação, muitas vezes se suicidam, percebendo já, antevendo a hostilidade da sociedade, a hostilidade dos pais, se suicidam. Há muitos casos de depressão, pessoas que são expulsas de casa, pais que não aceitam, pais que se sentem arrasados. Onde foi que eu errei? Não errou, não é escolha. Muitos já me disseram, eu tenho um trabalho pastoral com essa população há muitos anos, muitos já me disseram: padre, se fosse para escolher, eu não teria escolhido. Tanto é os sofrimentos que a gente passa. Não é escolha e também não é reversível. Não tem cura, porque não é doença. É como a cor da pele, como a cor dos olhos, como ser canhoto ao invés de destro. Não tem que escrever com a mão direita na marra, como se fazia no passado. Então, é preciso uma compreensão, uma justa compreensão dessa realidade. Senão, nós cometemos injustiças, senão nós perpetuamos a opressão e um grande sofrimento que existe na sociedade. Deus nos ama, nos fez para o amor, quer que amemos
Mas o amor exige o uso da inteligência. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua mente. A inteligência tem que discernir, tem que dialogar com os saberes legítimos para poder realizar a vontade de Deus, para amar eficazmente. Eu nunca me esqueço, uma vez que fui a Recife, participei de um simpósio sobre direito homoafetivo na Universidade Católica de Pernambuco. E aí, depois do debate, houve uma mesa redonda, um jovem veio falar comigo. Padre, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Eu ia me matar. Até escrevi uma carta para minha família, que está aqui na minha mochila. Eu arregalei os olhos e disse para ele: então, vem cá, me dá seu nome, seu contato, toma aqui o meu contato, nós vamos nos comunicar nesses dias. Depois tive que voltar ao Rio de Janeiro. 3 dias depois ele me escreveu contando a história. Padre, eu sou católico, o lugar onde eu mais gosto de estar é a igreja. Minha mãe é ministra da Eucaristia, e justamente é no lugar em que eu mais gosto de estar que eu ouço que pessoas que sentem o que eu sinto têm um demônio. E de tanto ouvir o padre falar que as pessoas que sentem o que eu sinto têm um demônio, e de tanto ouvir as pessoas na igreja balançando a cabeça, concordando, eu decidi: esse demônio não vai mais viver. Então decidi que no dia 17 de setembro eu ia ao centro da cidade, lá tem um prédio público de 18 andares, e ia me jogar do último andar. Escrevi uma carta para minha família. Então acordei, chegou o dia e peguei o ônibus para o centro da cidade. E aí um amigo disse para mim: vamos no simpósio da Universidade Católica. Eu disse não, mas ele insistiu. E como a Universidade Católica ficava no caminho, eu pensei: vou ao simpósio, de lá eu sigo para o centro da cidade para fazer o que eu tinha planejado. Aí cheguei na Católica e vi a programação. Vi que à tarde um padre ia falar. Resolvi ficar. Padre, quando o senhor fala, o senhor não imagina o que se passa na cabeça das pessoas. Enquanto o senhor fala, suas palavras salvam vidas. Pelo amor de Deus, não pare. Eu lembro que era uma terça-feira à noite, quando eu li a carta dele, estava diante do computador, eu me emocionei muito. Chorei como poucas vezes chorei tanto na minha vida. Esse é o sofrimento de muitos. E essa é a verdade. As nossas palavras podem salvar vidas. As palavras de vocês também podem salvar vidas. Ou as nossas palavras podem condenar vidas, jogá-las no abismo, jogá-las num precipício. Oxalá elas possam salvá-las. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo, é o que nós cantamos. Então, oxalá nós possamos realizar isso que cremos, isso que cantamos em nossas vidas. Amém.